Salve pessoal, vamos continuando com a nossa leitura. Que no vídeo anterior ele está falando que quem é pequeno, nasceu para ser pequeno, é pequeno. Quem nasceu para ser grande, é grande. E ainda vamos continuar, ele ainda vai estar falando dessa parte ainda nesse vídeo. Tá bom? Essa leitura aqui, tá pessoal? Então vamos lá. A natureza fez para ser grande. O grande se coloca no seu lugar de grande. E essa é a hierarquia natural da natureza. O pequeno não se conformar em não se conhecer o seu lugar. Que sempre houve essas lutas, todos pequenos contra os outros, já vem de muito assim, por faltar o conhecimento preciso do que é a natureza aos pequenos, por os pequenos não se conhecer. E por não se conhecer, não conhece o seu lugar. E por não conhecer o seu lugar, querendo ser o que não é. Nasceu para ser. Quem nasceu para ser grande, é grande. Quem nasceu para ser pequeno, é pequeno. E essas são as leis naturais da natureza. Todos são diferentes, e bem diferentes, em tudo, em todas as classes de animal racional, todos são diferentes, mas quando os pequenos passarem a se conhecer, se conformarão com o seu estado natural de ser. Então, aí termina esse desequilíbrio dos pequenos contra os grandes e os grandes contra os pequenos, quando os pequenos e os grandes passaram a se conhecer, todos se conformarão com o seu estado de ser, com o desenvolvimento do raciocínio. Então aí, havendo a união de todos racionalmente, porque racional é a união eterna, racional é uma energia só, a energia racional, o raciocínio é uma coisa só. Por isso no raciocínio está a união de todos, porque o mundo racional é uma coisa só. A energia racional é uma coisa só. O mundo racional é uma coisa só. É a verdade, é uma só. É a racional. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, então estarão todos unidos, todos serão um só, não havendo mais uns contra os outros. Agora na fase do animal racional, na fase do pensamento, porque houve toda essa hierarquia para haver essa liquidação entre todos, havendo uns contra os outros. E por isso, há essa lapidação elétrica e magnética, para haver a lapidação do animal racional, ligados à energia eletromagnética, à energia do descontentamento, e por isso muitos, bem que esteja, nunca estão satisfeitos. Está sempre descontente, porque está todo lapidado, está sendo lapidado. Quem está sendo lapidado
nunca está satisfeito. Quem está sendo lapidado está sempre insatisfeito. Por muito que esteja, nunca está satisfeito. Está sempre insatisfeito por estar sendo lapidado. Onde existe a lapidação não pode haver a união. Onde há lapidação não pode existir paz e nem sossego, porque todos estão sendo lapidados. Porque quem passa a se conhecer, vive sem se conhecer. Quem pensa não se conhece. Vivendo sem se conhecer, vive nessa categoria em que estava, de bicho racional, dividido em duas classes, de bicho feroz e bicho é uns contra os outros, porque todos viviam sem se conhecer, ninguém se conhecia, e todos que pensavam ia fazendo aventuras, sempre para ver se acertava ou não. E essa era a vida do pensador, a vida da lapidação. E por isso todo pensador sempre foi um sofredor, porque viveu sempre insatisfeito, por muito que tenha, por muito que estivesse, nunca está satisfeito. E por isso luta até morrer, porque por muitos bem que estiver, nunca está satisfeito. O bicho sempre é insaciável, cheio de gostos, de vontades, cheio de ambições sem limite. De forma que a insatisfação sempre imperou entre grandes e pequenos, por por muito bem que esteja, nunca está satisfeito. Por quê? Porque está sendo lapidado. E essa foi a fase do pensamento, a fase dos tormentos, que terminou em 1935. E entrou na natureza a fase da mudança da fase do animal racional para a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Agora, para que haja união entre todos, é tratar de desenvolver o raciocínio para poderes passar a se conhecer e a saber quem são e o porquê que assim são, de onde vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Depois de que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, todos estarão unidos em um só, havendo a união entre todos, a paz entre todos, a paz brilhará entre todos, porque o raciocínio é o ponto de união racional, por energia racional, pura, limpa e perfeita, a energia racional, a energia do verdadeiro estado natural de todos, e assim tudo chega ao seu dia, à sua hora, porque tudo passa, e tudo vai se encaminhando para a evolução natural da natureza, para o seu estado verdadeiro natural de ser. Tudo porque tudo naturalmente evoluindo e tudo chegando no seu verdadeiro lugar para deixar de ser sofredor imortal, que é como estou vendo. É muito triste viver sem se conhecer, como estou vendo.
quem vive sem se conhecer só vive para sofrer e padecer por não se conhecer, para ver quanto é triste viver sem se conhecer, como sofre toda a humanidade. Por quê? Porque por não se conhecer, e como é tão triste e lamentável viver assim, e assim viver, mas todos com o decorrer, a evolução da fase racional, todos vão tomando conhecimento e vão sendo recuperados pela fase racional, e vão todos passando a se conhecer, e todos, e tudo chegando ao seu verdadeiro lugar, muito mais depressa do que pensa, porque raciocinam que cheguem, para que o raciocínio chegue, porque a evolução racional, a áurea racional, está desenvolvendo todos naturalmente, e todos vêm chegando aos poucos, tomando conhecimento da cultura racional, da áurea racional, de forma toda a humanidade está sentindo que existe uma grande mudança da natureza mas não sabe esclarecer porque ninguém se conhece. A fase racional somente sente que está havendo uma mudança no mundo, mas não sabe qual é a causa e o porquê dessa mudança. Justamente a mudança da fase de animal racional para a fase racional, por estar sentindo essa mudança. Uma procura ansiosa de onde? O porquê dessa mudança, e vão encontrando o porquê dela na cultura dela, a cultura racional, na cultura da fase racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, e assim vão todos encontrando, passando a se conhecer. Aqui um pouquinho todos vão com o raciocínio desenvolvido, e a vida vai passando a florir racionalmente, e tudo isso tudo é isso, tão naturalmente, sem choques, sem abalos, porque tudo que é natural não há impactos, por ser natural, para ver que a aura racional está transmitindo, racional de todos, o que está se preparando na natureza, que assim estão observando que o natural mudou, mas ninguém sabe, porque ninguém é a causa dessa mudança, porque todos sabem, porque nem a causa dessa mudança, porque nem sabe a causa dessa mudança, mas vão encontrar agora, e outros já estão encontrando, e daí momentos, tudo certo, anunciando a todos completamente, por ser recuperado pela fase racional, e daqui um pouquinho os grandes anúncios da humanidade, fase do pensamento, da natureza para a mudança da fase, da natureza para o desenvolvimento racional. Então vai passar a valer o raciocínio, o pensamento terminou seu valor, e daí todos lendo e relendo, para que o raciocínio desenvolva para a grande satisfação e alegria de todos, para veres que a evolução natural do progresso do desenvolvimento do raciocínio já está altamente
em alto progresso racional, já atingiu o cume da jornada para o seu desenvolvimento natural e necessário para o extermínio desse grande sofrimento pela lapidação da dona do pensamento, que está lapidando todo pensador como deve ser lapidado para deixar de ser pensador e conhecer a fase e passar a raciocinar, porque tudo da vida de todos está no raciocínio. Salve, pessoal, continuaremos no próximo vídeo. Salve a todos.